Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Eu quero que você feche o seu olho e imagina que tá tocando Closer do Chainsmokers. O Justin Bieber tá em alta, ele lançou Sorry, lançou Love Yourself. A Kylie Jenner, só dá Kylie Jenner. Só dá Choker, só dá Cropped, só dá Skinny Jeans, só dá Adidas Superstars. Sobrancelha marcada, batom mate. Você tá em 2016. Eu acho que todo mundo viu, né, essa trend das pessoas postando as fotos de 2016. É uma nostalgia que pegou todo mundo. Eu comecei a ver isso de 2026, vai ser o novo 2016, no final de 2025, mas tá em todo lugar. E eu e a Amanda, a gente queria falar um pouquinho sobre isso. É real isso? 2026 é o novo 2016? E, gente, eu só queria dar um pouco de contexto. Isso é uma coisa que a Ana Lu nem sabia direito também, de onde que tinha surgido essa trend de 2016, né? Aparentemente, gente, eu sou muito leiga no assunto. A minha formação foi TikTok, divas do TikTok. Então, assim, se eu estiver errada, vocês me corrijam. Mas pela numerologia, aparentemente, o ano de 2026 é um ano 1. E aí a gente vive um ciclo de 1 até 9 na numerologia. Então, são os números, né, que, tipo, rodam. E o ano de 2025 era um ano 9 e a gente entrou no ano 1. E 2025 finalizava um ciclo de 2016 até 2025. Ou seja, tudo que, tipo, a gente plantou em 2016 reverberou por esses 9 anos na nossa vida. Eu não sei como que isso se aplica à nossa vida, porque eu acho que eu mudei muito de 2016 pra cá. Mas, tipo, foi um negócio, assim, que eu vi em vários lugares falando sobre isso, e aí essa questão da numerologia. E eu achei muito legal, tipo, porque a gente tá ainda no começo do ano, a gente ainda está em janeiro, a gente poder pensar que o ano de 2026 vai ser um ano novo, né? Mas, depois, a partir disso, surgiu a trend das pessoas, principalmente as blogueiras, postarem as fotos do que elas faziam em 2016. Então, gente, tipo, auge da Jade Picon, entendeu? Approve. Tipo, era outra vibe, a vibe neon. Tipo, todo mundo usava a cor neon, assim. Tipo, vibe meio skatista, boné de avarreta. Tipo, era uma vibe. E eu e a Ana Lu, a gente tá muito afim de compartilhar com vocês como foi o nosso 2016 e as coisas que a gente lembra dessa época, que eu acho que vocês vão acabar se identificando também, sabe? E se vocês quiserem, comentem nos comentários também coisas que a gente deixou de falar aqui. Porque vai ser muito legal ler os comentários depois. Nossa, sim, se vocês quiserem. Gente, eu quero muito ver foto de vocês de 2016. Quero Ia ser muito muito. lacre. E já Muito. aproveitando pra compartilhar, eu e a Amanda, a gente tem o Instagram e o TikTok, como vocês bem sabem. E toda quinta-feira, quando a gente lança os episódios, a gente lança também um post temático no Instagram, que é só mais uma coisa.pod, que nem o nosso TikTok, falando um pouco do episódio. E, gente, eu tô muito animada pra compartilhar esse post em específico, porque vai ter muita foto minha e da Amanda. Então, se você quer, enfim, ver como a gente era na época, vai lá no nosso Vai ser Instagram, lacre. só mais uma coisa.pod. Gente, e um spoiler, eu fazia Vines, tá? E eu vou mandar pra Amanda postar. Mano, a Ana Lu era muito mídia. Tipo, eu não era, sabe? A Ana Lu tem, tipo, 1 milhão de Snapchat. Ah, isso é uma coisa também, só pra avisar. A gente abriu os nossos Snapchats de 2016 Sim. Não, pra essa ver como é que trend era. abriu um baú, assim, e foi muito divertido. Amiga, eu também queria compartilhar. Eu não vi esse negócio da numerologia. Eu comecei a ver no TikTok, assim, as pessoas do nada falando 2026 é o novo 2016. Eu só fiquei tipo, mano, outra coisa que as pessoas estão tentando, tipo, fazer a gente engolir. Por quê? Ok, a gente já entendeu que as trends da moda voltam. Muita coisa dos anos 80, dos anos 90 voltou nos últimos tempos e a gente ficou tipo, ok, é um ciclo. A gente vai a gente, enfim, cria uma trend, enjoa e passa pra próxima. E agora que a gente já, enfim, tem muita história da moda documentada, a gente percebeu que são ciclos. E tem um tempo que demora para as coisas voltarem. E eu acho que as pessoas tentam se adiantar em relação às trends, sabe? Porque você é sempre a pessoa cool quando você se adianta, quando você começa uma trend. Então eu acho que as pessoas tentam se adiantar. E às vezes eu acho que isso é uma forçação de barra, assim, imensa. Sim! Gente, Imensa. desculpa, eu acho muito brega 2016 ainda. Eu não consigo engolir, tipo. Exato, gente. Não, de 2010 até 2020, mano, joga no lixo toda a moda, entendeu? Pra mim, nada é tancável. Tipo, na pandemia, assim, 2020, Pove, você daqui a 2 meses usando neon. um skinny jeans, é. Mas, tipo, em 2020 a gente viu uma crescente da moda dos anos 2000. Só que, tipo, ó, gente, moda dos anos 2000, vou falar que era bem fubango, tá? A gente começou a A gente fez um romantizar um. rebranding muito forte dos anos Exato. 2000. A gente começou a romantizar um pouco da fubanguice,
Mas a gente fez a fubanguice ficar bonita. Eu acho, pelo menos. Aí, tipo, não voltou como 100% como era antes. Eu não vi ninguém vestido que nem um personagem do Disney Channel. Eu vi Sim. pessoas aprimorando estilos dos anos 2000. E agora, as pessoas falaram, ok, deu o tempo dos anos 2000. Vamos usar um skinny jeans. Vamos usar um cropped. Tipo, Não. sabe aqueles croppeds que eram meio rasgados a gola e ficava pro lado? Gente, isso eu não tanco. Eu não tanco e eu não vou usar. E, enfim, pra mim era uma coisa que as pessoas estavam fazendo, a gente engolia. Eu tava vendo no TikTok, eu tava tipo, gente, não. Vamos, 2016 ficou pra trás. Não, 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 não. A moda não vai voltar. E é isso. Vamos parar de tentar forçar. As pessoas estavam fazendo os TikToks numa vibe com os filtros que pareciam os que a gente utilizava no Instagram naquela época. Tipo, gente, isso é brega. Parem. Só que Não, todo mundo gente, começou a desculpa. postar isso. O filtro do cachorrinho do Snapchat sempre foi flop, tipo assim. Isso não vai É que voltar, entendeu? sabe uma coisa que eu acho muito engraçada que eu queria comentar? Vamos começar já falando do episódio, mas eu já quero falar das coisas da época. Bom, a principal rede social naquela época era o Snapchat. Tipo, o Instagram era muito forte também, mas ele tinha um propósito muito diferente do que ele tem hoje. Porque, que nem a gente já falou em episódios passados, o Instagram mudou bastante, né? Ele virou um polvo, tipo, maluco. E naquela época ele ainda era meio, tipo, acho que os stories tinham acabado de lançar. Acho que lançou em agosto de 2016. Caraca, faz tempo então que lançou os stories. Faz tempo e em 2016 a gente ainda não usava stories, entendeu? E o Snapchat era muito forte, tinham aquelas comunidades, eu não sei se vocês lembram que a gente podia seguir as pessoas e acompanhar. A Kylie Jenner postava sempre, tipo, acompanhando a vida das pessoas. Eu acho que foi ali que começou a surgir até essa ideia de vlog, sabe? Tipo, vou gravar meu dia, vou mostrar o que eu tô fazendo. Mas o que eu queria comentar sobre o Snapchat é que aqueles efeitos, eles serviam muito pra, tipo, pessoas feias. Amiga, isso foi uma coisa que nunca mais desapareceu. Antes, É, você não tinha nenhum filtro pra não, esconder a sua feiura. Hoje em dia, o TikTok tem, mas é, são menos escancarados. São cara, meio. É, são meio. São menos cômicos do que era antes. Tipo, o é, filtro do cachorrinho, gente. É caricato. exato, não, e aquele da florzinha que mudava a cor do olho, tipo, ele ficava É meio claro. verdade. Era, Não, o era muito TikTok ainda assim. faz isso, mas é mais sutil. Não, e o Instagram, ele tem um que também é pra pessoas que se acham feias e que tem algum tipo de dismorfia, que é um que enche o olho e a boca, sabe? Que fica com um olhão e um bocão. Mano, Aquele lá todo. também é bem. Exato, todo filtro aumenta os olhos, aumenta a boca e diminui o nariz. E contorna mais o rosto. Não, não, mas esse é bem caricato. Ah, Acho é? que, acho que você não tá entendendo o que eu tô falando. Depois eu vou publicar uma foto minha com. Eu vou publicar uma foto minha com esse efeito. Me manda também pra eu colocar na tela, pra quem tá Ele é assistindo o tipo visual. um zoom no olho e um zoom na boca e não tem nariz. Tipo, sua cara Ah, não, eu fica. sei. Mano, eu É. sei. Esse é antigo, esse eu lembro. Mas as pessoas usam ainda ele, entendeu? Eu acho que ele é tipo É. meio que um rebranding do Snapchat, assim. Mas as pessoas, eu sinto que elas usam ele de um jeito mais irônico, sabe? É, óbvio. Não tô tentando ficar bonita. Mas eu também acho que naquela época do Snapchat era tipo, irônico. Mas no fundo a pessoa queria esconder o rosto, sabe? Exato. Não, gente, eu tirava foto com o filtro do cachorrinho e Eu eu me achava também. linda. Eu ficava Eu tipo, ai. também, eu também. Tipo, eu mostrava 30% do meu rosto, mas enfim. Exato. Mas bora começar o episódio. Amiga, só pra concluir, eu Hum. achava, basicamente, tudo que eu falei antes era tipo, eu achava que a gente ia deixar um pouco isso pra trás, ia morrer as pessoas tentando reviver 2016, só que aconteceu muito o contrário. As pessoas abraçaram muito isso de tipo, não, tá bom, 2026 vai ser o novo 2016, e tá todo mundo postando foto. E criou uma nostalgia, assim, da internet inteira, todo mundo revisitando esse ano. E eu acho que a trend foi pra muito além da numerologia, foi pra muito além dos ciclos da Sim, moda. sim. Virou um momento de nostalgia coletiva, as pessoas postando o que elas conquistaram em 2016, esse tipo de coisa, virou uma coisa bem legal. Mas, Sim. pode tocar aí. Não, eu acho que assim, vamos começar falando do episódio que eu acho do impacto de 2016. Gente, eu acho que o 2016, ele tem um impacto no que a gente conhece por Gen Z, entendeu? Foi ali que as pessoas da nossa geração se tornaram adolescentes. Foi um ano de Uhum. virada. Eu não sei em que ano que você estava da escola, mas eu estava no nono ano, eu ia pro ensino médio depois. Então foi assim, era a época que, tipo assim, cara, eu tô virando mulher, entendeu? Eu vou virar, tipo assim, agora é o meu momento. YouTube pra caramba, assistia muito tutorial de maquiagem, eu nem sabia maquiar, nem tinha maquiagem. Nossa, eu também. Tipo,
era uma outra vibe, e a gente ainda não tinha TikTok, a gente não tinha o Instagram não era da forma que era hoje, tipo, acesso à informação era muito diferente. Tipo, a minha lembrança, assim, era muito gente, o que eu lembro de 2016 é de ir no cinema com os meus amigos, entendeu? Tipo, e assistir os Aham. filmes que estavam estreando, que também era, tipo, lacre atrás de lacre. Eu não sei se vocês lembram que lançou o Suicide Squad, né, em 2016, O que Esquadrão era o Suicida. filme exato, Esquadrão Suicida. Nossa, Uhum. gente, foi péssimo isso O daqui. filme da Arlequina. É, tipo, era o maior hype, e o filme é uma merda. E era com a Margot Robbie. E, tipo, gente, eu lembro do dia, eu lembro, tipo, a roupa que eu estava, sabe? Um vestido de bolinha, tipo assim, mano, muito, muito lacre. E assim, eu acho que foi uma época que, tipo, a internet, ela tinha muito esse lugar de diversão também, sabe? As redes sociais, elas Aham. eram muito feitas pra isso. E aí, também uma rede social que eu não sei se vocês lembram, mas se vocês lembrarem, que é o Vine, que é tipo o precursor do TikTok, o precursor do Musical.ly, tipo, gente, não existia mais Uhum. nada, era Vine. E assim, auge do Lucas Rangel, entendeu? Quem foi tava, tipo, Lucas Rangel, Camila Loures. E aí, tipo, nos Estados Unidos tinha um grupo de homens, que eu não lembro qual que era o nome deles, mas que tinha o Cameron Dallas e Ah, o o, Shawn e o Mendes. Nash. O O Nash Shawn Pryor. Mendes, Aham. Nash Ryer. Esqueci o nome Exato, deles hoje em dia. também. E ele é tipo pai, tipo crente, assim. Aham. Mano, é bizarro, loucura. Teve até filme com Cameron Dallas na época. Tipo, gente, era uma época Eu assim. assistia muito a Lele Pons, eu não sei se você assistia Lele ela. Pons, total, virou melhor Uhum. amiga da Anitta. É verdade. A Anitta é tipo madrinha da filha da Lele Pons. Exato, gente. Quem é Lele Pons? Uma Viner, entendeu? E, Aham. tipo, mano, era rede social. Só que na época também eu acho que as coisas eram muito recicláveis, sabe? Tipo assim, elas acabavam. Tipo, surgiu, acabou, entendeu? Não é que nem hoje com as redes sociais que elas são muito mais consolidadas. Não sei se você tem essa sensação. Tipo, Mais ou menos, amiga. Porque eu acho que as trends na época eram muito mais consolidadas. Tipo, elas pegavam ah, o mundo sim, todo. Eu acho que as trends hoje em dia, elas crescem muito rápido e elas morrem tão rápido quanto elas sim. chegaram, entendeu? Tipo, chega uma trend e ela vira cringe muito rápido. Antes, gente, pesquisando, eu lembrei, 2016 foi o ano do Mannequin Challenge. Quando que isso aconteceria em 2026, entendeu? Quando que o mundo inteiro se uniria pra gravar um vídeo todo Ficar mundo parado. parado? É, tipo, isso não vai acontecer em 2026. Eu já tô me adiantando, a gente vai responder em algum momento a pergunta se 2026 é o novo 2016. Mas, gente, isso nunca aconteceria em 2026. Nunca. Sim. 2016 também foi o ano do Water Bottle Flip Challenge, que é aquele desafio. Você enchia, tipo, a garrafa mais ou menos, tipo, menos que a metade, e tentava tipo, jogar ela e ela voltar a cair em pé. Mano, todo mundo tava fazendo isso naquela época. E eu acho que em 2026 as trends não são mais assim. Eu acho que as trends antes eram mais consolidadas. Não, e assim, gente, desculpa, clássico, se você não fez isso, você realmente não estava na internet, que era do Ice Bucket Challenge, que era do balde Não! com gelo. Tipo, na hora que eu vi isso, é que eu vi as trends, eu falei, gente, todo mundo fazia isso, porque eu não sei se vocês lembram, teve uma organização, sei lá, que tava pesquisando sobre alguma doença degenerativa, eu não lembro qual que era o contexto, não me cancelem, porque eu realmente não lembro. Mas era, tipo, pra financiar a pesquisa. E aí, tipo, os famosos fizeram isso. E é exatamente isso. Tipo, naquela época não existia influencer. Então era celebridade e pessoas normais. Aí, Uhum. tipo, pessoas muito famosas fizeram. E aí todo mundo começou a fazer. Só que todo mundo começou a fazer, tipo, e era meio assim. Então, eu vou estar indicando fulano pra fazer também. É E aí virava, tipo, verdade. um desafio. Gente, juro, que tortura chegar em casa, encher um balde, colocar um monte de gelo e virar em mim mesma. E, tipo, como é que as pessoas achavam isso normal, assim? Foi- Mas foi muito forte, tipo, Mano, eu sim. lembro, assim, total. Tava Você em fez, todo amiga? lugar. Ah, não. Você Não, fez? eu fiz. Que engraçado. Eu Pra mim era fiz. muito uma coisa, tipo, de celebridade, entendeu? Eu via celebridades fazendo, não via tanto pessoas próximas. Mano, a minha escola inteira fez. Tipo assim, todo mundo fez esse desafio, É, eu mas. lembro da minha escola fazer o Mannequin Challenge. E o, Mannequin o do Challenge eu Water fiz Bottle, também. bastante. Mano, e era muito legal esse do Mannequin Challenge, que, tipo, tinha uns que eram muito engraçados, que era, tipo, uma pessoa chutando a outra. Tipo, nossa, juro. Eu queria muito achar o da minha turma, porque tinha um cara da minha sala que ele postou no Instagram.
eu vou ver se eu encontro, eu não vou prometer nada, porque talvez ele tenha apagado. Muito provavelmente ele apagou. Ele não ia deixar isso no coisa dele, mas eu acho que talvez eu até mande uma mensagem perguntando se ele tem arquivado. Mas Mano, enfim. mas sabe uma coisa que me deixou em depressão quando eu fui procurar as coisas de 2016? Eu não tenho no meu celular as fotos que eu tirei nesse ano. E eu também era meio low profile no Instagram. Foi no Snapchat que eu fui encontrar minhas memórias. Mas porque eu tinha, tipo, mano, um celular sem nenhuma memória. E eu lembro que eu não podia tirar foto. Aí o que que eu fazia? Eu tirava foto e eu passava por um pendrive. Então minhas fotos de 2016, os vídeos, tudo, meus Vines, eu vou ter que pegar esse pendrive e tirar tudo de lá. Então, Meu, na é. época não existia, tipo assim, existia Spotify, mas eu não tinha Spotify, porque meus pais não iam pagar pra ir no serviço de música. E eu usava um aplicativo que se chamava iTube. Eu não sei se você já ouviu falar. Mano, eu acho que eu usava esse. Tinha Que era um de tinha videoclipe, Sim, que eu você usava. salvava. Aham, era muito E eu, bom. eu lembro da primeira música que eu baixei no iTube, que foi Starships, da Nicki Minaj. Oh, eu lembro de E ter eu a lembro trilha de eu ficar sonora assistindo. de do La Hum. La Land lá. Ah, tudo! Foi o ano de lançamento de La La Land, gente. Uhum, Foi tipo, real, foi o ano, foi o ano. Foi um foi ano, o foi ano. um ano impactante, assim. Tipo, eu tenho memórias bem ruins também desse ano, mas eu tenho memórias boas e é legal olhar pra trás e ver que, tipo, enfim, né. Que mais, amiga? Que mais hits vamos falar? A gente vai falar de música, falar dos Então, ícones. a gente já começou a falar um pouco. Eu acho que a gente podia falar um pouco da onde a gente estava em 2016. Porque Tá. você já começou a falar um pouco, foi o ano de formação, foi o ano que você começou a se sentir mulher, e não sei o quê, mas qual era o seu dia a dia, o que você estava fazendo no 9º ano? Gente, nono ano foi quando eu mudei de escola, e foi um ano muito difícil pra mim. Tipo, eu tinha acabado de eu fiz fundamental, eu fiz o meu fundamental praticamente inteiro numa escola, que era uma escola mais simples, e aí no meu ensino médio, tipo, minha família decidiu por outras questões também, a gente acabou de mudando de escola, que era uma escola melhor e tudo mais. E aí eu fui pra uma escola, enfim, né, eu já falei dessa pessoa aqui, mas eu vou falar de novo, porque ela nunca vai escutar esse podcast. Mas foi um ano muito difícil, porque assim, eu já era pré-adolescente, adolescente, tipo, gente, 13 anos já é adolescente, já. Uhum. E assim, é aquela época que, tipo, cara, você começa a gostar dos meninos, você começa a querer sair em grupo, ir com as meninas, gosta de se maquiar, de se arrumar e tal. E aí eu era muito enturmada com a minha turma da minha escola antiga, tipo, eu tinha muitos amigos, a gente era tipo um grupão, a gente ia no cinema toda semana. E aí eu mudei de escola, e pra mim, tipo, isso foi muito difícil, porque era uma escola que eu não ia ter mais contato com as outras pessoas, ia ser muito mais difícil, porque eu morava em Cotia, e eu já falei de lá algumas vezes, a locomoção era muito complicada. Tipo, era ou carro ou ônibus, e o ônibus era, tipo, numa rodovia e, tipo, mano, indo pra São Paulo, ou seja, era muito difícil. E na época não existia Uber, enfim, bem caos. E aí eu mudei de escola, e aí, tipo, foi muito difícil, porque eu não consegui me adaptar no meu primeiro ano. Então, o ano do nono ano, eu passei praticamente sem amigos, tipo, eu tinha uma amiga, mas era mais ou menos, sabe? Tipo, ela era minha amiga meio que por dó. Tipo, era meio que essa situação. Porque eu tinha uma amiga de infância que estudava nessa escola, na escola nova que eu fui. Tipo, a gente foi Ah, amiga eu de acho que você já contou infância. essa história. Exato. Gente, e aí eu mudei pra essa escola, eu fingia que não me conhecia. Ela Uhum. fingia que ela não era minha amiga. Ela, tipo, me excluía. E aí todo mundo olhava pra isso e falava: "Porra, a amiga de infância da menina não gosta dela, deve ser boa gente, né". E aí foi muito difícil, tipo, eu fiquei um ano sem conseguir fazer amizade, e aí foi, tipo, super frustrante. Aí eu vi os meus amigos antigos com menos frequência, porque era mais, tipo, em festa de aniversário, enfim. Então foi difícil por esse lado. Mas assim, lembrando em retrospecto, eu também fiz coisa muito legal esse ano. Tipo, na época eu fiz uma amiga muito legal também. Depois eu viajei, tipo, fiz viagem com as minhas amigas, a gente foi pra praia. Tipo, fui no meu primeiro Lollapalooza. Tipo, cara, foi um ano legal até. Hum. Amiga, eu também fui no meu primeiro Lollapalooza em 2016, mas foi meu primeiro e único. Tipo, o Lollapalooza que a gente vai esse ano vai ser o meu segundo Lollapalooza, vai ser incrível. Aham, Sério? aham. Mas eu acho que eu e a Amanda em 2016 a gente não foi no mesmo dia do Lola. Mas É. vou contar um pouco do meu 2016, então. Gente, eu já era uma pessoa meio cronicamente online em 2016, então eu sinto que eu vivi muito intensamente esse ano. E eu estava numa escola que eu já tinha estudado a minha vida inteira. Gente, eu forçava meus amigos a gravar Vine comigo. Eu estava nesse ponto de confortável na minha escola, sabe? Tipo, era hora do intervalo, todo mundo vai ficar na sala e fingir que tá tendo uma aula pro meu Vine.
E, gente, Vine era um vídeo de, tipo, 7 segundos no máximo. Era minúsculo. E eu passava o recreio inteiro gravando Vine. Gente, época de ouro, tá? Isso foi a época de ouro da minha vida. Amiga, Foi você consegue resgatar esses Vines ou não? eu vou resgatar. Gente, foi só uma época muito legal. Eu só lembro de, tipo, me divertir muito. Tipo, eu já falei aqui no episódio de adolescência que era uma criança que levava tudo muito a sério. Tipo, quando o professor de ciências humanas, tipo, anunciava que ia ter uma prova. Gente, eu quase me cagava nas calças. Era tipo, ai meu Deus, eu não acredito. Parecia que eu tava, mano, sei lá, sendo condenada à morte. Tipo, era horrível. Só que eu lembro de ser um ano muito leve. Eu lembro de ir pra escola e me divertir com meus amigos lá na escola e fazer o Mannequin Challenge, fazer o Water Bottle Challenge, não sei o quê, e gravar Vine. E eu lembro de ir pra aula de inglês. Eu fazia aula de inglês no período da tarde, tipo, 2 dias da semana. E eu lembro muito disso. Eu lembro de. Gente, eu odiava porque eu passava muito tempo, eu perdia muito da minha tarde lá. Mas em retrospecto era muito legal. Tipo, a, sei lá, a aula de inglês tinha momentos de descontração. Eu tinha vários amigos lá, eu voltava de perua e era um caos. Mas eu lembro que a perua sempre atrasava e não sei o quê. Mas, nossa, era tão gostoso. Tipo, meu, ter sido criança naquela época, eu tenho memórias muito boas. Apesar de já ter muita internet, não sei o quê. Eu não tenho memórias pesadas daquela época. Não era uma energia pesada na Tipo assim, internet. colocando em retrospecto, eu nem acho que a energia era muito pesada, sabe? E isso já foi uma É, coisa até que eu falei, tipo, em retrospecto em outras coisas. E eu vejo que isso se reflete muito na minha vida. Eu acho que esse período que eu fiquei excluído construiu muito do meu caráter e da pessoa que eu sou. Tipo, gente, eu não ia ser tão legal. Eu não ia. Eu ia ser bem chata, na real. Se eu não tivesse sido excluída naquela época. Então, tipo assim, eu nem olho com maus olhos pra aquela época. Porque uhum, eu falo, gente, 2016, é. sabe? Mas você tava em que ano da escola, amiga? Eu tava no 8º. Ah. Mas, eu acho que, não sei. Mano, boto fé que muita gente teve um 2016 muito pesado, mas eu não sei se é porque faz tanto tempo que todo mundo lembra com uma leveza. Tá todo mundo olhando pra 2016 falando, tipo, nossa, que ano Gente, legal. por que que a gente vai lembrar das coisas ruins, né? Tipo, Gente, e só e- hit, tá? Foi o auge do Justin Bieber, só dava Justin Bieber. não, Nossa, foi o Purpose, ano que ele lançou. lançou no final de 2015. Tipo, cara, lacre Uhum. atrás de lacre. Sorry, Mano, mano. Sorry, Love Yourself. Ele lançou aquele Cold What Water do you e mean? What Do Cold You water. Mean? Like, como What do... é? Aquela. Where are you now? They need you. Ah, I need you, I need you. mano, que ano excelente pro Justin Bieber. E eu lembro que no Lollapalooza que eu fui, mano, não lembro de muitos artistas que eu vi, tá? Eu lembro que eu vi Vance Joy, que canta Riptide. Eu lembro que eu vi a Mo. Aham. E a Mo, eu Amor, lembro que eu só conhecia ela porque ela canta Cold Water com Justin Bieber. mas eu tô tá, o papel Diva, dela eu era amei o show esse. dela. E Lean On. Lean I On. need somebody to lean on. Mano, as músicas, tipo, o Hit tem um som muito característico, né? Que, de novo, nunca faria sucesso em 2026. Não. Mano, aquelas músicas eram muito 2016, tipo, Major Lazer. Mas foi o ano. Gente, só falando assim. Falando salário de música, então, vamos falar de música. Foi o ano que a gente teve o lançamento de Anti, que foi o último álbum da Rihanna. Não Uhum. teve Só mais. dava work, 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 work. Mano, Bitch Better Have My Money, cara. Bitch, better Tipo have my assim. money. Sex With Needed Me. Mano, me. tipo. Nossa, mano, Needed Me. Cara, só lacre atrás de lacre. Aí teve Formation da Beyoncé. Tipo. Mano, sem palavras. Tipo, esse álbum foi o primeiro visual álbum que eu já vi na minha vida. Eu lembro que eu assisti num site pirata. Porque tinha que pagar pra ver. E eu lembro que eu fiquei, tipo, mano, revolucionária. Tipo, eu juro que aquilo ali mudou a minha vida. E Hum. foi o lançamento de Views do Drake, que é de One Dance, que é, enfim, de Hotline Bling. Tipo, mano, Hotline Bling, sabe? Todo mundo conhece essa música, tipo. E foi o ano que teve o lançamento daquele filme, eu acabei de lembrar, Spring Breakers, com a Vanessa Hudgens, com a Nossa. Ashley Benson e com Aham. a Vanessa Eu achava que era Hudgens. mais antigo esse filme. Gente, 2016 também foi o ano da Selena Gomez, né? Mano, Foi assim, o ela ano tava dela. linda. E ela, eu Sim. acho que ela tava em turnê, É, eu será? lembro que teve aquela foto dela da Coca-Cola. Foi, tipo, a foto Ah, mais curtida no Instagram ela naquele fez ano. um post, tipo, sobre 2016, mano. Muito Mano, lacre. diva. Eu era Amiga, muito Selenator. eu também, gente. Eu queria. Na minha cabeça, eu ia virar Selena Gomez quando eu crescesse. Era, tipo, meu objetivo master, assim. Eu já contei aqui que a Alex Russo foi minha maior inspiração da vida. Mano, sim, eu era obcecada por Feiticeiros de Waverly Place. Tipo, era a minha série favorita de todas. Aham, Tipo, aham. podia perder qualquer coisa, menos um episódio de Feiticeiros de Waverly Place. E aí, era Amiga, Alex, era Alex. sim. Mas vamos falar um pouquinho sobre séries? Vamos.
Porque pra mim, séries dominaram muito 2016, de um jeito que séries não dominam os anos Não. recentes. Eu acho que o maior auge de que eu lembro, assim, o maior surto coletivo que estava todo mundo assistindo uma série foi Stranger Things, agora o finalzinho. Mas eu tinha a impressão que nem todo mundo assistiu. Eu não Mas assisti. o último surto coletivo, assim, que eu lembro foi Euforia na pandemia. Qual foi o último surto coletivo que você lembra que todo mundo assistiu uma série? Não, total. Total. Mas Só que, de 2016 foi amiga, Pretty na Little época, Liars. exato, todo mundo assistia Pretty Little Final de Pretty Liars. Little Liars. Porque eu fiquei meio perdida. Eu falei, ué, Euphoria? Não, não, não. Tipo, porque eu acho que isso é uma coisa que diferencia muito 2016 de Ah, 2026, sabe? Na sim. época, eu sinto que eram surtos coletivos. Foi uma Gente, época pra todo mim. mundo queria saber quem que era A. Exato. Todo mundo queria saber quem é aquela porra. Eu, Tipo, eu lembro, tipo, no recreio, da gente pegar, tipo, a gente chamava de recreio, tá? Chamava de parque. As minhas amigas meu Deus, reais amiga. daquela época, eu tô aqui escutando e elas vão lembrar do parque. Não era intervalo, não era recreio, eu chamava de parque, hora do parque. Aí a gente pegava o giz, ia até a lousa e, tipo, mano, fazia gráficos, teorizava sobre quem era A, e a gente não acertou. Gente, é porque ninguém acertou, nem a própria diretora acertou, né? É Aquela verdade. série, pelo amor de Deus. Tipo, juro, impossível. E assim, eu posso falar, eu nem assisti, tipo, as últimas temporadas, eu só assisti o último episódio porque eu queria saber quem era. Tipo, eu já tava muito cansada. Mentira! Eu já tava muito cansada. Eu falava, mano, toda vez que vai terminar uma temporada, eles mudam a pessoa. Então eu, tipo, foda-se, não vou assistir. Mano, eu lembro que eu fazia de segunda e quarta, eu acho, eu fazia vôlei e atletismo. Era tipo o dia dos esportes na minha vida. Era o dia que eu, mano, fazia tudo, todo esporte que eu ia fazer a semana inteira. E eu ia do vôlei, antes de eu ir pro atletismo, eu ia pra casa da minha amiga Clarinha, que fazia atletismo comigo. E eu pegava carona com ela pra fazer atletismo. E nesse período que a gente ficava esperando entre a minha aula de vôlei e o atletismo, a gente assistia Pretty Little Liars, mano, num site pirata, que eu não lembro o nome. Eu Mas lembro. você lembra o nome? Mega Filmes HD. Mega Filmes. E eu lembro o dia que, tipo, caiu o site. Todo mundo ficou, tipo, muito bolado. Eles prenderam os donos, cara. É Juro. verdade. Que ódio, que ódio. Era Mega Filmes HD e filmes online grátis. Gente, eu assisti, tipo, Vampire Diaries. Eu assisti na época de lançamento. Lançava nos Estados Unidos, eu assistia. E na época eu nem entendia direito. Eu não Uhum. falava muito bem inglês. Então pra mim era difícil, porque não tinha legenda. E aí eu, tipo assim, mas foda-se. Eu precisava assistir, entendeu? Era muito Exato. pirata, cara. PLL a gente assistia logo Por que lá. lançava. Nossa, gente, era tão bom. Eu acho que lançava, tipo, de terça pra quarta. Aí na quarta a gente assistia. Nossa, era tão bom. Mas era muito bom. Muito bom. E foi É, também realmente. o ano que estreou a primeira temporada de Stranger Things. Que foi acabar só agora. Gente, isso é bizarro pensar, né? Minha memória de Stranger Things parece que é muito mais recente do que 2016. Meu, sabe que não, pra mim parecia que era muito mais distante, porque a minha Sério? irmã, ela foi muito fã de Stranger Things, ela era muito criança, que ela tinha mais ou menos a idade dos personagens. Uhum. Eu Então também era ela muito fã, só que eu não lembrava. eu não eu comecei a assistir Stranger Things muito depois, porque eu achei Ah, que era é? coisa de criança por conta da minha irmã. Ah, E eu não, amo Stranger mano. Things. Eu Só assisti que na época, só que eu acho que eu revi várias vezes não, eu revi recentemente, tudo. Então na minha uhum. cabeça é mais recente. Não, a minha irmã era muito, ela pedia pra comprar aquela miniatura que se chama Funko, sabe, Funko Pop, de Total, eu tenho da plástico. Eleven. A minha irmã tinha da Eleven também. Que Aham. era um que ela tava com o Eagles. waffle na mão. É, É, exato, eu Eggles, tenho amiga, exato. deve ser o mesmo Funko Deve que a ser o gente tem. mesmo. E eu acho que deve estar jogado em algum lugar aqui de casa. Porque minha Uhum. irmã provavelmente não se desfez, mas Eu enfim, não foda-se. preciso, amiga, eu preciso compartilhar isso com a Duda. Sim. Ela vai adorar saber. Amiga, eu também vi que Game of Thrones estava no auge da audiência, impacto cultural. Eu não sei você, mas eu não participei muito disso. Também não. É. E Eu assisti Orange is Game the of New Thrones. Black também. Você viu? Isso aí, uhum, Nossa, eu não sim. vi. Gente, eu me sentia muito legal, porque lançou em 2014, né, Orange is the New Black. E eu era muito nova, eu tinha, tipo, sei lá, 11, 12 anos. E aí, era tipo, mano, sexo lésbico, as mulheres colando velcro, mano, uma putaria muito louca. Só que, tipo, mano, eu não sei, eu ficava, tipo, eu amava aquela série, eu achava muito diva, entendeu? Só que eu assisti escondido dos meus pais, porque eu acho que era, tipo, 16, 18 anos. E aí eu lembro que, tipo, a minha mãe abriu o Netflix um dia em casa e ela foi ver, ela falou, tipo, que é isso? Que tá vindo Orange is the New Black aqui? E eu, tipo, não sei, mano, alguém entrou, me
Não fui eu. Amiga, Juro, eu me fiz total, mas eu amava Orange is the New Black. Só que eu assisti, tipo, as primeiras temporadas, depois eu não consegui acompanhar mais, que eu achei que já ficou meio chato, tipo, meio repetitivo. Mas a primeira temporada é muito boa, porque é, tipo, a Patricinha indo pra cadeia, sabe? É muito bom. mano, eu nunca vi. Eu fiquei com vontade de ver Sério? agora. Aham. Mano, é muito legal, tipo... Você assistiu a série Tremembé? Eu comecei a assistir, amiga. Mas Então, Tremembé meio que mirou em Orange is the New Black, assim, Hum. principalmente com relação à arquitetura e, tipo, a forma da relação dos presídios. Tipo, mano, eu duvido que Tremembé seja exatamente daquele jeito que eles se trataram, entendeu? É. Mas Orange is the New Black é exatamente assim, tipo, é muito engraçada. E as personagens, elas são muito caricatas, sabe? Tipo, e aí eu era apaixonada por um policial que não tinha perna. Amiga. Mano, era uma vibe total. Porque, tipo, só tinha muita mulher e muita mulher lésbica brava, né? Então, tipo, e eu era muito acostumada a ver coisa de romance. Então eu tava tipo, mano, cadê o meu príncipe? Aí eu fiquei Ah. apaixonada por um policial filho da puta, sabe? Tipo, juro. Mas as personagens eram muito boas e a trilha sonora é muito boa. A entrada, tipo, é muito boa. Que é com Hum. aquela música The Animals, The Animals. Eu vou pôr depois no final pra vocês Total. escutarem. Finalizando o tema séries, eu acho que eu assistia muito Teen Wolf nessa época. Eu nunca vi Teen Wolf. Eu amava, eu amava. Todo mundo assistiu isso e eu não assisti. Gente, eu acho que eu tinha muito tempo livre naquela época. Eu assistia muita série. Assistia muita série. Mas você Todos os assistiu Vampire repertórios. Diaries? Amigas, várias Ah, vezes. Inúmeras. A gente, inclusive, já falou no podcast, Amanda. gente, eu tenho memória de curto prazo, tipo, de verdade, é um Você me perguntou problema se eu era o grave. time Stefan ou o time Damon. Vai ter que escutar Me episódios passei. antigos. Não, eu me passei demais agora. Mas, ok, já podemos finalizar o tema séries. Tema redes sociais. Gente, Snapchat. Eu usava muito, que nem a Amanda falou. Tenho muitas memórias do Snapchat. Eu usava Foguinho no muito. Snapchat, meu. A gente tinha que ter foguinho com as pessoas. Se não mandava Snap, você perdia o foguinho. Uhum. E era tipo, mano, no final era mandar foto do polegar, assim, só pra, tipo, manter o Sim. foguinho. Nossa, eu lembro que tinha foguinho Total. com uma galera. Eu Tipo, também. uma galera que eu não era amiga. Era Eu tipo, só pra ter também. foguinho. Tipo, umas pessoas que eu não era amiga. Tipo, por que que elas me mandavam? Porque eu acho que era uma Juro. coisa meio de status, assim. Com quantas pessoas Era. você tem foguinho? Era. E E tipo, quantos foguinhos você tem com que pessoas? e aí você fica tipo, gente, que what the fuck? Mas eu acho Nossa. que o TikTok tem foguinho. Eu só não faço parte dessa cultura. Isso é uma coisa que 2016 tem em comum com Ai, 2026. gente, não, mas se passou, né? Não. Amanda. Tá Vai ver, tem gente escutando a atrasado. gente que tem foguinho. Se passou igual, eu também me passei. Tá tudo bem. Eu admito que eu me passei no foguinho, entendeu? Mas tá, essa foi a época, gente, da Kéfera, da Ana Cardoso. Mano, a Ana Cardoso era Mano, muito a Kylie Jenner brasileira, né? a Ana Cardoso era muito hit, cara. Tipo, era tudo na Cardoso. Assisti Uhum. tanto vídeo dela, ia nos vídeos dela fazendo receita. Não sei se você lembra. Ela fazia tudo. Pintava a Receita, casa, não pintava a lembro. parede, fazia receita. Ai, do it yourself. Era a época, a era do do it Meu yourself. Meu, as pessoas faziam Deus! muito do it yourself. E eu não sei, amiga, DIY. isso é muito nichado, talvez. Uhum. Mas a namorada do Felipe Neto fazia muito do it yourself. Eu não lembro quem ela Quem era a era. namorada do Felipe Neto? Mano, eu não lembro o nome dela. Eu só sei que ela era Era uma namorada do ruiva? Felipe Neto. Aham. Eu lembro dela, uma diva. Se eu lembrar o E nome ela dela, eu vou fazia. colocar em algum lugar. Ela Mano, fazia, tipo, mano, umas coisas muito difíceis. e eram umas coisas de nerd, eu lembro. Ela fez um. Nossa, eu lembro que eu fiz. Ela fez, Eu tipo, sabe também. aqueles posters de cinema old school? Que é, tipo, mano, um bagulho preto e tem, tipo, várias luzinhas. Ela Aham. ensinou a fazer um com, tipo, papel e luzinhas de Natal. E eu fiz. Aí eu lembro que Não, ela. Pode falar. continua, desculpa. Não, te interrompi. Aí eu lembro que ela fez também, tipo, o trono de Game of Thrones com palitinho, tipo, espadinhas de plástico. Ela era uma diva. Mano, ela era muito diva. Eu, na minha época, eu não sei se você fez isso, mas eu tive luzinha de Natal no meu quarto. Com a maior certeza. Uhum. Isso é muito 2016. Gente, isso é muito 2016. Tipo assim, ter luzinha no quarto. Tipo, era aquela luzinha de Natal e era tipo aesthetic. Aí, tipo, você deixava ligado como abajur, sabe? Tipo, você trocava o seu abajur pelas luzinhas de Natal. Tanto que na Caraca. época, minha mãe me deu de aniversário umas luzinhas com um coração de papel. Que era, tipo, Para, mais que tudo. bonitinha. Que Sim. tudo.
Tipo, mano, não sei por que a minha mãe gastou dinheiro com isso. Mas ela falou, tipo, deixa a criança, né? Eu Mano, fazer um eu acho que negócio também foi o melhor. auge do Polaroid. Eu lembro que a gente fazia Sim, e a era gente muito fazia caro. amigo secreto na minha escola. E um menino que, tipo, nunca foi muito meu amigo, mas ele arrasou tanto no Ele te presente. deu uma Polaroid. Não, não, amiga, pera. Hã. Ele me deu eu já tinha uma Polaroid, e ele Hã. deu um negocinho pra pendurar fotos da Polaroid, só que era, tipo, um negócio pra pendurar fotos, tipo, sabe, com um prendedor bonitinho, tipo prendedor de prender roupa, mas era um bonitinho, com um fiozinho, só que no fiozinho passava luzinha de Natal. Então, tipo, Eu mano, era sei qual que era lindo. esse. Era Vendia na da Imaginarium. Imaginarium? Aham, aham. Gente, foi a época do Imaginário, Imaginarium! amiga. A gente tá voltando, a gente tá voltando. Eu espero que vocês estejam gostando desse episódio tanto quanto eu e a Amanda, Eu porque eu espero tô que vocês estejam amando. entendendo, porque tá Sim. sendo muito nichado. Gente, lembrando que a gente tá fazendo os recortes de classe e raça aqui, tá? Tipo, Voltando. antes de vocês começarem a xingar a gente nos comentários, tipo, lembrem-se que eu e a Ana Lu eram meninas brancas de classe média alta, Sim, vivendo na elite de São mimadas. Paulo, entendeu? Mimadas, entendeu? Tipo. Nossa, mas eu tô amando. Mas eu acho que agora a gente podia responder a pergunta, amiga. 2026, perdão. É o novo 2016? Definitivamente não. Mas eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso. Eu acho que em 2016 a gente tinha mais saúde mental do que a gente tem hoje. Mesmo a gente fazendo mais terapia hoje. Cara, eu fiquei refletindo muito sobre isso enquanto eu estava relembrando das coisas, o tanto que a nossa relação com o celular e com as redes sociais era muito mais saudável. E ela era muito mais social do que tipo de consumo como é hoje, sabe? Uhum. Tipo, foi o que eu falei, mano, o capitalismo descobriu que, tipo, não dá, a gente tá muito viciado, a gente tá muito nichado, e assim, na época não tinha muito essa coisa de lifestyle e culto à magreza, tipo, as Kardashian ainda tinham bunda, tipo, era meio, gente, não sei, tudo me pega, entendeu? Eu olho pra 2026 e eu falo, erramos. Amiga, eu vou falar um bagulho aqui que eu pensei agora, mas pode ser polêmico. Mas me deu na cabeça agora, eu posso estar muito errada. Me falem aí nos comentários, por favor. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que começou a se espalhar a cultura dos procedimentos estéticos. Porque foi a época, e não estou querendo culpar a diva Kylie Jenner. Ela era uma diva na época e ela Mas continua sendo estou uma diva agora. culpando a diva Kylie Jenner, porque Mas essa ela diva tem um aí pouquinho de culpa. trouxe muitos Ela e a relacionamentos. família Kardashian, elas têm um pouquinho de culpa sobre os nossos padrões de beleza. Muito. Ela começou, não sei se vocês lembram, dos Kylie Lip Kits. E ela, gente, eu e a Amanda, a gente inclusive mencionou isso. Ela comprou o lip kit da Kylie e eu também comprei. A gente participou dessa parte da cultura. Mano, e era uma porra aquilo, você passava na boca e ficava tudo craquelado. Tudo craquelado, era seco, seco, seco. Era Horroroso. péssimo, 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 péssimo. E, tipo, ela tinha uns lábios grandes. E, tipo, hoje em dia, eu acho que ela já falou sobre isso, e era preenchimento labial. E, tipo, hoje em dia é super comum ter preenchimento labial. Super comum. Só que na época não era. E eu acho que foi lá que começou a popularizar essa cultura do vou fazer um preenchimentozinho de lábio. E aí só foi escalando. Isso falando sobre a parte estética. E eu também concordo com você que o nosso consumo de redes sociais mudou muito desde então. Tipo, eu sinto que o Vine, gente, eram vídeos de 7 segundos. Era pra ser tão rápido quanto o TikTok, mas não era. Tinha alguma Hum. coisa sobre o Vine que, apesar do vídeo ser extremamente rápido, o consumo não era tão rápido quanto A gente o não TikTok ficava é. tanto tempo, eu acho, talvez, na rede social. Eu acho que É. hoje em dia elas estão muito mais viciantes, sabe? Tipo, o Vine, eu Uhum. lembro que, tipo, acabava os Vines. Tipo, É? porque era só o que eu seguia. Não tinha For You nessa época, amiga. Nossa, Era só o que a total. gente seguia. É Tipo, esquisito mano, lembrar de uma época que não tinha isso. For You é uma invenção do TikTok, isso não existia antes. Uhum. Tipo, foi o TikTok que revolucionou o mundo, assim. Então, tipo, acabava os Vines de quem você seguia, você parava de ver Vine. E aí você ia no dia seguinte só assistir. Nossa, é impensável, não é? Eu até tinha esquecido que não tinha For You no Vine. Tipo, Exato, como os vídeos chegavam até mim? Como eu descobri a Lele exato, Pons? Eu não sei. exato. Gente, sei lá. Eu acho que 2026 é bem diferente de 2016. Acho que em tudo não tem nada a ver. Uhum. Tipo, querer forçar essa barra não tem nada a ver também. Tipo, e eu acho que mudou muito culturalmente, assim, tudo. Mano, na época, acho que foi 2016 que foi a eleição do Trump? Acho que foi. No. Foi aí, naquela É... época a gente ainda estava no mundo Obama, entendeu? É, a gente tava Tipo, num mundo era talvez outra não tão vibe. polarizado. Foi lá que começou a polarização. Era outra Mano, vibe. isso de numerologia tá fazendo muito sentido agora, tá?
Eu tô vendo Nossa, que tá 2016 foi o ano que muita coisa começou. sim. Faz Ano sentido. de eleições esse ano, né. Mas meio tenso. É. Amiga, eu queria fazer um comentário também do que eu falei com a minha mãe, né, estava lá jantando, Ah, aí eu falei: "Ai, você quer saber que episódio a gente vai gravar hoje, não sei o quê". E eu falei: "Mãe, você tá vendo isso das pessoas postando várias coisas de 2016?" E ela falou: "Nossa, um saco, não aguento mais". Mas ela também falou que ela acha que isso aconteceu porque a internet tá saturada. Tipo, ela falou literalmente assim, e eu não concordo 100%, mas eu vejo uma verdade no que ela tá falando. Tipo, quem queria fazer piada na internet já fez. Quem queria mostrar coisas da vida já mostrou. Quem queria polemizar já polemizou. A internet tá saturada. E literalmente, eu acho que é difícil a gente achar uma polêmica nova, entendeu? Porque tudo a gente já polemizou. Agora a gente tá reciclando coisas que já estão na internet. E ela falou: e agora as pessoas estão tentando achar coisas novas pra postar, e são coisas tão esdrúxulas como vou revisitar como era 10 anos atrás e ver o que eu postava, não sei o quê. Mas eu acho que foi, apesar de eu concordar com certos pontos do que minha mãe falou, eu acho que sim. Isso, gente, virou uma trend enorme. Isso de postar coisas de 2016. Foi porque saturou um pouquinho as outras coisas, mas também porque a gente tá, sei lá, a gente não tem tantos momentos de coletividade na internet recentemente. Porque que nem eu falei, eu acho que algumas trends são muito rápidas e eu acho que nem todo mundo tem tempo de participar dessas trends antes delas ficarem cringe. Então não tem mais o American Challenge. E eu acho que isso da trend de 2016 foi o que mais se aproximou desses momentos de coletividade na internet. Foi um momento positivo, entendeu? Eu não vi ninguém polemizando isso, eu não vi sim. ninguém reclamando. Foi só um momento de nostalgia coletiva e a gente, não sei, talvez a gente querendo relembrar de tempos mais simples. Apesar de 2016 a gente já ter redes sociais e não sei o quê, era uma relação mais simples que a gente tinha com tudo isso. Sim. Não, total. E, cara, de novo, culpando muito a forma de consumo e, enfim, o desenvolvimento das redes sociais. O Instagram virou o que virou, tipo, cara, a Meta surgiu. Mano, nessa época o Instagram eu acho que nem era do Facebook, nem É. era. Acho que era ainda tudo muito fragmentado, sabe? E então, tipo, sei lá, as coisas mudaram. Acho que, assim, eu acho muito divertido. Tipo, cara, é muito divertido lembrar dessa época, porque, Uhum, mano, nostalgia é uma coisa muito que é muito bom, tipo, ter uhum. momentos nostálgicos e lembrar disso. Com certeza deve ter alguma coisa, tipo, na psicologia que fala sobre isso, do porquê que a gente gosta tanto de falar sobre temas do passado. Mas eu acho que é muito porque vem também desse lugar familiar, sabe? Tipo, é uma coisa que eu vivi. E 10 anos é tempo suficiente pra você olhar e falar assim: "Cara, foi outra vida". Uhum. Tipo, não tem nada a ver com o que eu sou hoje. Sim. Mas tipo, eu espero que, assim, vocês tenham entendido um pouco e participado um pouco do universo que o Ana Luísa trouxe aqui também, né. Sim. Porque foi bem nichado, talvez. Mas eu Aham. acho que talvez não, talvez vocês se identifiquem. Tipo, gente, desculpa, quem não assistia a Vine do Lucas Rangel, da menina burra? Tipo, desculpa. Ele usava aquela peruca preta, eu não sei se vocês lembram disso, tipo, foi assim que ele ficou famoso. É Tipo, a verdade. Kéfera 5 minutos no YouTube, tipo, Ai, eu que acho que era saudades. toda quarta-feira que ela Gente, eu postava. li o livro da Kéfera. A minha irmã queria ir na sessão de autógrafos da Kéfera. A minha irmã foi para o filme da Kéfera, é fada, de fadinha. Ai, eu lembro disso. Ai, que saudade, gente, dessa época. Mas eu também espero que vocês tenham se relacionado um pouco com a experiência que eu e a Amanda tivemos naquela época. Foi, querendo ou não, foram É, experiências muito parecidas. Apesar da gente não ter se conhecido naquela época, a exato. gente vem de perfis muito parecidos, então eu acho que é meio por isso. Socioeconômicos e raciais. Sim. Voltando de novo pra falar É, sobre esse disclaimer importante. mas eu só queria concluir, amiga, falando que em termos de moda também, 2026 não vai se assemelhar a 2016, Não eu acho vai. também é uma forçação de barra. Eu acho que É. a Nath Cangueiro, Cangueiro é o nome dela? Ai, Uhum. espero ter acertado. Mas uma diva, ela faz muito conteúdo sobre moda. Se vocês querem ver mais sobre a moda de 2016, vão lá no TikTok dela. Inclusive, gente, compartilhei muito só mais uma coisa, porque eu queria muito chamar a Nath pra conversar com a gente. Eu amo, gente, vocês são nossas amigas, entendeu, ouvintes. Exato. Tipo, Então vocês a têm que gente tá ajudar a sonhando gente. alto aqui com vocês. Por favor, compartilhem. Mas sobre moda eu também acho que não vai voltar. Mas enfim, já podemos concluir, amiga. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre o Eu 2016. Foi super também, divertido. mas só mais uma coisa.
qual que é a sua música da semana? Amiga, essa é uma pergunta muito difícil, tá? Muito difícil. Porque eu e a Amanda, a gente combinou que a nossa música da semana tem que ser de 2016. E 2016, gente, foi um ano hit atrás de hit. Apesar do One Direction já ter acabado, tá? Tópico muito sensível. Foi o ano que o Zayn lançou Pillow Talk. Então eu pensei muito nessa ser minha música da semana. Zayn e Gigi Hadid, cara. Gente, A ela Bella aparecendo no Hadid, ela clipe. nem existia nessa época, tá? Bella Hadid não existia. É verdade. Era É só a verdade. Gigi. Eu nem sabia da existência da Bella. Exato, Mas, ninguém sabia. eu vou ter que falar que minha música da semana é Sorry, do Justin Bieber. Gente, ele foi o rei de 2016. Falei, tá Ele falado. foi. Gente, Ele ele foi. dominou tudo. E eu lembro que já era a época que eu já tinha anunciado pro mundo que eu gostava de Justin Bieber, entendeu? Eu não tava mais tentando ser alguém que eu não era. Ah, mas naquela época ele foi todos os públicos. Porque Ele foi. antes ele era meio Justin Bieber, entendeu? Era É. tipo, ai, coisa de gay. Tipo, Exato. ai, nada a ver. Essa Quando época ele foi lançou Justin depois de Purpose, Boyfriend. ele, tipo, mano, acabou com o mundo. Ele quebrou a Exato. internet com What Do You Mean, entendeu? Mano, tipo, Não, e Sorry, tipo, é atemporal. Até hoje eu escuto essa música e fico, tipo, hit. Mas amo. eu acho que a minha música vai ser do Chainsmokers em homenagem à Amanda de 2016, que era muito fã de Chainsmokers. E a minha música favorita do Chainsmokers é Roses. Tipo, não é Closer. Eu não conheço essa. Eu só conheço Closer, Gente, eu acho. ela é bem hit também, tá? Ela é tipo a terceira no Spotify e eu me achava muito underground por essa ser minha favorita. Mas ela é muito boa. Eu tava ouvindo hoje, voltando do trabalho, porque tipo, eu já tava querendo entrar no clima 2016, né? Então eu peguei uma playlist 2016 e comecei a escutar. E aí quando eu vi Chainsmokers, eu falei, cara, Closer não era minha música favorita. Não era, tenho certeza. Aí eu Mano, abri Chainsmokers e achei Roses. e Closer em retrospecto, que música ruim, gente. Por quê? Por que essa música a gente ouve tanto? Você gosta? Não, amiga, todo mundo gosta. Amiga, não, tipo, eu gostava na época, mas hoje em dia escutando eu fico tipo, mano, que Não, música ela é ruim. ruim. Mas Roses é muito bom. E, tipo, o show do Chainsmokers foi o show mais aguardado do século pra mim na época. Mano, não fui, eu acho que eu não fui no dia do Lollapalooza deles. Mas agora, lembrando, Chainsmokers fez muito hit, tipo, depois de Closer. Eles fizeram uma música com uma das minhas bandas favoritas, 5 Seconds of Summer. Mas, enfim, vocês podem pesquisar depois. A gente vai colocar Achei na que nossa tinha playlist acabado. de música da semana. Você vê como eu achei. Amiga, quer dar os comunicados gerais? Posso dar, amiga? Bom, gente, como já foi anunciado previamente aqui no podcast, né? Nós somos só mais uma coisa.pod, tanto no Instagram quanto no TikTok. No Instagram a gente faz posts temáticos sobre os episódios que a gente lança, então toda quinta-feira a gente vai anunciar o episódio lá. Vai ter um post relacionado com o conteúdo do episódio. Então fiquem muito animados, porque o de 2016 ele vai ser lacre, porque a gente vai trazer muitas coisas que aconteceram na nossa vida na época. Então acompanhe a gente por lá. Pelo nosso Instagram, vocês também conseguem acessar a nossa comunidade no WhatsApp, que é por onde a gente manda também todos os comunicados referentes ao podcast, então para vocês se manterem informados e também ser uma outra via de comunicação com a gente, porque a gente vai querer usar essa plataforma com vocês. Outra coisa também que eu queria anunciar é que Clube da Cultura não morreu, ele vai vir. E a gente vai precisar muito da ajuda de vocês com isso também, porque a gente precisa começar esse em 2026. A gente ainda não sabe o que vai ser, qual que vai ser o formato, mas também estamos super abertas. Comentem aqui nos comentários. Talvez a gente lance alguma enquete sobre isso. No TikTok nós também só mais uma coisa.pod. Lá a gente tem os cortes do podcast, então vocês podem acompanhar. Às vezes vocês querem compartilhar algum trecho do podcast que vocês gostaram com algum amigo. Vocês podem assistir por lá. Também a gente tem o nosso formulário de conselhos. A gente não fala muito dele, às vezes, nos nossos episódios, mas relembrando. Ele sempre vai estar na nossa bio do episódio. Que a gente tem um episódio de conselhos, a gente já fez 2 episódios sobre isso. Em que você pode Amiga, não, foi um, não foi? A gente fez um? Só a gente um. fez 2? A gente, não passei. Cortou, já fiz o sinal aqui. Que a gente já fez um episódio sobre conselhos e a gente quer muito fazer um segundo. Só que a gente precisa que vocês mandem stories pra gente. Tipo, a gente vai consolidar as melhores e a gente vai escolher, vai gravar um episódio sobre isso. Pode ser que demore, mas não é sobre isso. A gente só quer fofocar, porque esse episódio é muito legal pra isso. E eu acho que é isso. A gente também, as nossas músicas da semana, a gente publica no Instagram. A gente tem uma playlist no Spotify também que vocês podem acompanhar por lá. E a gente lança episódio todas as quinta-feiras. Então, a gente se vê na quinta-feira que vem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Sim, gente, um spoiler, vem uma coisa muito legal por aí, tá? Vou deixar por isso. A gente não vai falar mais nada sobre isso. Se você ficou até o final, você pegou esse spoiler.
Que nem foi um spoiler de jeito, né, mas enfim, tchau gente, obrigada por escutarem até o final, até quinta que vem. Até!